Vocês já viram? É que a galera não enxerga que a nossa vida é um pouquinho dos filmes que a gente assistiu, né? Então no filme tem aquele jornalista podre que é boca de aluguel. Você paga, ele fala. E daí você liga na CNN e você escuta o regime falando com você. Você só precisa ouvir. É o regime falando, vai. Sentinela, esteja atento. Hoje vamos expor um dos mecanismos mais silenciosos e ao mesmo tempo mais poderosos que moldam o que você pensa, o que você vê e até o que você acredita sobre o cenário político do país. Um ciclo onde imprensa e poder se alimentam mutuamente. Um teatro bem montado, com cenários brilhantes, GC elegante e comentários ensaiados. Sentinelas, preparem-se. O que você vai ouvir agora não é especulação, é a engrenagem que gira nos bastidores, longe das câmeras, mas sempre refletida no noticiário do dia. Uma dinâmica que explica como narrativas são construídas, como a mentira se sustenta e como esse jogo influencia diretamente o futuro do Brasil. Respire fundo, sentinela. A partir de agora, você vai enxergar o que muitos preferem manter nas sombras. A gente tem o Bolsonaro. Essa daqui é sensacional. Gente, vocês já viram? É que a galera não enxerga que a nossa vida é um pouquinho dos filmes que a gente assistiu, né? Então no filme tem aquele jornalista podre que é boca de aluguel. Você paga, ele fala. E daí você liga na CNN e você escuta o regime falando com você. Você só precisa ouvir. É o regime falando, vai. Vídeo 2. A mudança de regime prisional de Jair Bolsonaro é avaliada como uma questão de tempo por integrantes do Supremo Tribunal Federal. A avaliação de magistrados com quem eu conversei é de que, no curto prazo, está descartada a chance de o ministro Alexandre de Moraes conceder a prisão domiciliar ao ex-presidente. Além da necessidade da Suprema Corte de reforçar uma imagem de força perante as ameaças à democracia, a tentativa de violar a tornozeleira eletrônica tornou-se complicador para o dirigente de direita. O receio é de que, ao conceder a prisão domiciliar neste momento, Bolsonaro atue da mesma forma e tente, eventualmente, se abrigar em uma representação diplomática dos Estados Unidos ou da Argentina. Para o ano que vem, no entanto, a percepção de integrantes da Suprema Corte é de que caberia o regime domiciliar diante do quadro de comorbidades físicas do ex-presidente, que tem apresentado crises de soluço e enjoo. Na Suprema Corte, porém, a avaliação é de que seria mais seguro conceder o regime domiciliar após a conclusão da eleição presidencial, para evitar que o ex-presidente tente interferir no processo eleitoral. Aí eu tenho a Bíblia. Essa é a Bíblia. Na verdade, não é a Bíblia. É o curso de Direito, a 27ª edição do curso de Direito Constitucional do Alexandre de Moraes. É a antibíblia. É o livro do Satanás, o capiroto, o demônio, o chifrudo, o Beuzebu. Tem mais? Cão. Cão eu não gosto, porque eu tenho uma cadela muito querida. Mas Ô, Satie, eu tava lendo esse livro aqui. Eu não... Tem algum lugar que na Constituição, ou alguém da audiência, alguém sabe disso, eu não posso ser tão estúpido assim. Supremo, para o Supremo então tá falando para os jornalistas da CNN o quê? Ele tá falando como ele vai fazer a gestão da pena do Bolsonaro? Pode isso? Me ajuda aí, Satie. É normal um negócio desse? A imprensa tem informação que nem a defesa do presidente Bolsonaro tem. E que nem a Bíblia, ou a antibíblia do direito constitucional do Alexandre de Moraes previu, inclusive. Muito triste, lamentável, né? A gente está vendo um show de horrores, uma cena muito mal feita de Hollywood para tentar narrar uma possível trama golpista, que nunca aconteceu, o golpe da Disney, com vendedor de sorvete, vendedor de pipoca, e agora, né, a interlocução e a antecipação de algo que pode acontecer. Então a imprensa sabe do que vai acontecer por uma interlocução com o Supremo Tribunal Federal. Conluio, a imprensa, nesse caso, se presta ao papelão de serviço à sociedade de fazer parte do regime e tornar-se braço do regime. Mas, para além disso,
o que me deixa muito claro aqui, o que fica muito claro aqui é a maneira como eles estão agindo. O Supremo Tribunal Federal hoje já não tem mais nenhuma dificuldade em tentar fazer com que esse processo jurídico seja um processo jurídico legítimo. Não, está na cara que é um processo político. E a politização desse processo fica ainda mais evidente quando eles dizem que o presidente Bolsonaro só pode ir para uma prisão domiciliar depois das eleições. Isso mostra com todas as provas e cabalmente que eles prenderam o presidente Bolsonaro não por um processo de corrupção ou por nada. A prisão do presidente Bolsonaro é uma prisão política, única e exclusivamente política, a fim de tirá-lo da corrida eleitoral de 2026. Isso mostra o medo do sistema. Isso mostra o medo dessa gente de concorrer contra o único que de fato pode ganhar legitimamente as eleições de 2026. E por interesses escusos de alas do Centrão e tantos outros caciques partidários para tentar fazer com que ele, na prisão, negocie e indique alguém. Ei, eu volto a dizer e volto a afirmar aqui, candidato a 2026 é o presidente Bolsonaro. Ele é o candidato em 2026. E o Supremo Tribunal Federal está agora, junto com a imprensa, em conluio, fazendo esse tipo de divulgação, de afirmação que ele pode sim ir para uma prisão domiciliar em 2026. Quando? Depois das eleições. Isso é a prova cabal que a prisão do Bolsonaro é uma prisão política. E uma prisão política é uma prisão inconstitucional, ou seja, ilegal. Ou seja, prenderam um homem honesto injustamente para tentar tirá-lo da corrida eleitoral. E nós não podemos permitir que isso aconteça e permaneça. Isso é uma prova cabal de que a prisão do presidente Bolsonaro é uma prisão política. Querem tirá-lo do game eleitoral, querem tirá-lo da corrida eleitoral, tirando inclusive a possibilidade dele apoiar pessoas, porque todo mundo sabe, o voto é do Bolsonaro. O voto não é de ninguém, não é dos filhos, o voto não é do partido, o voto não é meu, o voto não é de ninguém. O voto é do presidente Bolsonaro. E é o que eles querem tentar fazer. Tentar tirá-lo da corrida presidencial de todas as formas, inclusive mantendo-o preso com comorbidade física na superintendência da Polícia Federal, para tirá-lo da corrida e para tentar matá-lo. Malditos! Desculpa aqui, eu fiquei um pouco nervoso, mas essa gente é uma gente maldita que não vale o que come. Não, mas eu fico enojado. É tanta... Que talvez o que a gente tem que levar para o terapeuta e na oração, né, é que a gente não presumia quando era jovem, e talvez por uma ingenuidade ou por uma maneira míope de enxergar o mundo, que tinha tanta gente mentirosa e suja. Assim, tem muita gente. É muito assustador a capacidade das pessoas mentirem e agirem como se... Esse maluco aí, ó, da CNN, que vocês estavam vendo agora, Holiday, esse malucão aí, esse cara, tinha outra matéria, né, que era... tudo isso do Supremo, e eles falando do Supremo como se fosse uma entidade política. Então, não tem eles são incapazes de fazer qualquer juízo de valor isento, porque eles fazem parte da mentira ativamente. Eles constroem a mentira junto com os agentes Eles são agentes do regime que constroem a mentira com o regime. É isso que tem que ficar claro de uma vez por todas. Esse maluco aí, ele é um agente do regime. Em que sentido, Marco? Ele sei lá, ele liga pro Gilmar Mendes à noite, ele toma um drink com o Gilmar Mendes à noite? Não sei. O Gilmar separou da Guilmar. E eu acho que é porque ele tá grávido do João Dória. Eu já joguei. Mas, Holiday, sem devagar tanto, você entende o meu ponto? Não, eu entendo. E vou além até. Eu acho que para a imprensa tradicional é difícil eles denunciarem isso, porque eles denunciarem essa politicagem do STF, essas decisões absurdas, essa cara de pau, né, em dizer que, olha, o Bolsonaro
vai para casa, né? Fique tranquilo, mas mandar isso por recado, né? E só vai sair da cadeia depois das eleições. Quer dizer, a cara de pau deles noticiarem isso sem mostrar ao público o absurdo que isso se dá justamente por isso, por eles terem feito tal parte do sistema que nós precisamos deles para saber o que os ditadores pensam. Olha isso, a gente não sabe o que o STF pensa por conta dos autos. Os autos são mero complemento. É um tempero nisso tudo. Tem ali um textinho ou outro escrito. O que Alexandre de Moraes pensa mesmo, se você quer saber o que ele pensa, você tem que ver a Andréa Sadi. Se você quer saber o que o Gilmar Mendes está planejando, você tem que ouvir o Gustavo Uribe na CNN. Se você quer saber mesmo qual é o plano da primeira turma, você tem que ler a Malu Gaspar no Globo. Sem essa gente, nós não sabemos o que os ditadores pensam. Então, perceba, eles vão se retroalimentando. Os ditadores vão se posando, né, de democráticos, autoridades poderosas e não sei o quê, e a imprensa se posa como nós temos informações de bastidores, somos bem conectados, temos os nossos contatos. Então, veja, todos eles ganham. E nisso eles vão se retroalimentar. Eles não conseguem mais sair desse ciclo vicioso e, por isso, não conseguem e não podem denunciar esses abusos. Porque eles também estão se alimentando disso. Eles ganham com isso. São pessoas, muitas vezes, que acabam assinando esses jornais, acabam dando audiência para esses jornais, justamente porque querem saber o que a ditadura está planejando, o que a ditadura está pensando, porque hoje é isso. Pouco importa o que o Lula está pensando ou os ministros deles estão pensando atualmente. Quem está governando o Brasil é o STF. E o plano de governo deles é noticiado todos os dias nos principais canais de comunicação. Sim, exatamente. Mas é isso, Holiday, que eu acho que às vezes demora um pouco para entender, porque é difícil, né? Você está lidando com a mentira. E esse é o ponto. Para a gente explicar a mentira, a pessoa precisa primeiro olhar para o Holiday, acreditar no que ele fala, né? E é toda uma história de vida que o Holiday constrói, que o Satie constrói. E essa galera, ela meio que passa pelo radar, porque eles são meio anônimos. Eles não são pessoas que você fala, nossa, esse cara ele tem uma influência. Não. Mas a influência dela é safada, é nas entrelinhas. A influência está nas entrelinhas. É a construção é a fabricação da matéria, né, dentro de um teatrão. Né? Então, o estúdio da CNN, o GC da CNN, é tudo um teatrão ali. É isso que eles fazem. Sentinela, agora você entende como esse ciclo funciona. Como os bastidores, as narrativas prontas e o teatro da informação se unem para moldar percepções e manter estruturas intactas. Se este conteúdo abriu seus olhos, então cumpra seu papel de sentinela. Deixe o like, comente e inscreva-se no canal Radar da Liberdade. Sua participação fortalece a nossa missão e mantém esta sentinela de pé, firme, vigilante e independente. Até o próximo alerta.